Tonalidade azul, letras nas cores azul, amarelo, verde, vermelho, formando a palavra ETEPAC. Pessoas em vários ambientes de trabalho. Fundo azul, ao centro, ETE, Escola Técnica Estadual, professor Antônio Carlos Gomes da Costa. Cursos técnicos, gestão de carreira, competência 2, conhecer as boas práticas para participação em entrevistas de recrutamento e seleção. Professor Danilo David. Homem pardo, cabelo curto, preto, com barba, usando óculos, blusa na cor vinho, segurando o passador de slide, interagindo todo momento com a apresentação da competência. Ambiente, parede azul na parte superior esquerda. Logo, ETE, brasão do Governo do Estado de Pernambuco. Abaixo, TV, onde está sendo passado os slides. Abaixo, do lado direito, janela de Libras. E aí, tudo bem com você? Bem-vindos aqui para mais uma aula da disciplina Gestão de Carreiras, tá certo? Estamos agora na competência 2, conhecer as boas práticas para a participação em entrevistas de recrutamento e seleção. Se você na primeira competência aprendeu a fazer o currículo vitae, a importância dele e tudo mais, agora você vai aprender como utilizar ele dentro da empresa para poder você entrar nesse mundo do trabalho. E aí você ganhar seu cargo lá, fazer a sua função, trabalhar bem, ganhar seu salário e progredir na sua carreira. Então vamos lá aqui. Aspectos relevantes do marketing pessoal, antes, durante e após a entrevista e seleção. Você deve estar pensando, né? Marketing pessoal. O que é o marketing? O marketing é quando você tenta vender um produto, certo? Um serviço, fazer uma propaganda. Pessoal sou eu. Então, eu estou tentando me vender aqui, exatamente. Você está tentando ali se vender para o mercado de trabalho, para o mundo do trabalho. E aí você vai ter que conquistar ali os selecionadores, entrevistadores, as empresas em si, para poder ocupar aquele cargo que você tanto almeja. E para isso você vai ter que fazer todo um trabalho, não só durante ali a seleção, vou para a seleção hoje, para a entrevista, então vou me arrumar bonitinho aqui, colocar um perfume. Não, tem toda uma coisa antes e após. A coisa, basicamente, ela nunca termina. O que você tem que fazer é cuidar, se você tem redes sociais, cuidar bem das redes sociais para poder você passar uma boa imagem ali, que seja verdadeira de você, mas que seja ali uma coisa, mostre uma pessoa educada, uma pessoa esforçada, inteligente e tudo mais, que geralmente é o padrão que as empresas buscam, além das peculiaridades, né? E aí você, durante a entrevista, você vai passar essa mesma coisa, esse mesmo marketing pessoal, você vai com uma roupa adequada à entrevista, tudo mais, a gente vai falar isso lá na frente. Então é bem importante. Então vamos ver aqui nos outros tópicos os pormenores disso. Dicas e boas práticas profissionais. Essas dicas e boas práticas profissionais estão relacionadas ao seu comportamento, até a sua vestimenta mesmo, que você vai ter durante o processo de seleção e antes e após. Você tem que passar ali a imagem de que você é um profissional que a empresa, é o profissional que a empresa quer contratar. Independente do cargo que seja ali que você está competindo, claro que é mais interessante quando é um cargo que você deseja, mas você está lá num cargo, é o que tem, não é ainda o seu ideal. Beleza, você ainda assim vai passar a melhor imagem possível que você puder sua. Claro que tem que ser uma imagem verdadeira, porque você vai estar ali, caso seja selecionado, o tempo inteiro, todos os dias, convivendo com aquelas pessoas, se relacionando, vai estar atuando naquele emprego, né, desempenhando aquele cargo, aquela função. Então você tem que estar coerente consigo mesmo e também o máximo possível ali em conformidade com o que a empresa busca, o que ela pretende ter no profissional. E aí essas boas práticas, elas estão na forma como você fala, a forma como você se dirige para as pessoas, o seu comportamento, né, em geral, a forma como você vai se vestir. Isso também pode variar um pouco de empresa para empresa, vestimenta, corte de cabelo, maquiagem, pouca, muita, enfim. Você vai ver tudo isso. E aqui tem também a questão das soft skills e hard skills. O que são isso? São nomes em inglês, né? Hard quer dizer algo duro, pesado. Soft é algo macio, fofo, tal. Skills são habilidades. Então são habilidades que são
uma habilidade que seja algo mais sofisticado, são as soft, né? E o hard são habilidades ali que são mais robustas. Essas hard skills, vamos começar por elas são habilidades que você vai encontrar quando você estiver na sua formação ali profissional, não só nos seus anos de experiência, como também a questão da formação acadêmica. Você vai aprender coisas, você vai aprender conhecimentos técnicos que vão ajudar você a desempenhar seus cargos, suas funções ao longo de toda a sua vida, ao longo de toda a sua carreira, ou suas carreiras, caso você queira construir outras. E aí as soft skills, elas já são um pouco diferentes, mas não menos importantes, porque elas são habilidades que você vai ter no seu comportamento, na sua inteligência relacional e emocional, que é a forma ali como você vai gerir as suas próprias emoções e como você vai se relacionar com as pessoas no seu ambiente de trabalho, as pessoas à sua volta em geral, não só no ambiente de trabalho também, mas na sua vida pessoal e por aí vai, até nas redes sociais também. As soft skills são importantes, né? Como é que você vai se relacionar ali, como são os comentários que você faz em relação a isso ou aquilo. Tudo isso, não se engane, as empresas verificam quando vão fazer as entrevistas. E aqui tem dicas e habilidades para uma entrevista de emprego. Beleza? Você foi lá, colocou o currículo, passou na primeira fase, que geralmente é essa análise curricular, seu currículo foi legal, você aprendeu com a gente na primeira competência, e aí foi selecionado, marcou a entrevista, aí a entrevista é de 1h da tarde, meio-dia está lá, você procurando os documentos, qual roupa vai usar, passa roupa, não passa roupa, usa gravata ou não usa. Não é assim, você vai ter que se preparar para a entrevista de emprego antes. Um dia antes, até dependendo do que tiver aí, dias antes, você pode treinar. Você tem que conhecer a empresa, se possível até uma dica, conhecer as pessoas que vão entrevistar você ou as possíveis pessoas. Geralmente são as pessoas que vão entrar em contato com você antes por e-mail ali, marcando a entrevista e tudo mais. É interessante para poder você ver geralmente como é o comportamento dessa pessoa na rede social. É como se você estivesse fazendo um bate-bola ali. A pessoa vai fazer o escrutínio virtual de você, vai procurar suas redes sociais, sem ela saber, você também vai lá fazer a mesma coisa. Se perfis estiverem abertos, até o do LinkedIn também, fica interessante. E aí na entrevista em si, você tem que ser obviamente uma pessoa ética, uma pessoa educada, né, com todos os outros. Vocês estão ali concorrendo a entrevistas de emprego e tudo mais, vocês são até, podemos dizer assim, adversários até certo ponto, mas não são inimigos. Você não precisa ver com maus olhos as outras pessoas que estão buscando as mesmas oportunidades que você. Além do mais, você pode aprender muito com essas pessoas, né? São pessoas ali, talvez até que partilham de uma proximidade profissional, profissões parecidas, formações. Na entrevista você vai se portar a caráter. O que é a caráter? É de roupa formal, vou de terno, de blazer, como é? A caráter da empresa. Qual empresa que você vai participar? Tem empresas que elas buscam pessoas que têm uma vestimenta mais alternativa, um corte de cabelo que seja mais alternativo também, mais diferente e tal. Já tem outras empresas que elas buscam uma pessoa que seja mais formal, aquele padrão mais conservador de vestimenta, um blazer ali, uma roupa social, uma gravata até, por que não? Um corte de cabelo mais curto, pouca maquiagem, enfim, tudo isso vai variar. Contar aqui para vocês rapidinho uma experiência que eu tive. A minha formação sempre foi nessa questão de administração e tudo mais, então sempre tive muito acostumado a ir em seleções e tal, de gravata, roupa social. Às vezes você ali no calor e até para ficar algo estiloso, você dobra um pouco ali a camisa social. Isso deixa um tom mais descontraído um pouco, não tanto formal e nem assim você deixa a formalidade de lado. Uma vez eu fiz uma entrevista em uma empresa, era uma grande livraria que tinha aqui no Recife, e eles preferiam pessoas que tivessem um tom mais alternativo de vestimenta, até de comportamento e tal. E aí, para não ficar parecido com um peixinho fora d'água, eu fui lá um dia antes, dei uma rondada na empresa, na livraria, vi como eram os profissionais, a roupa que eles se vestiam, como eles se comportavam e tudo mais. Tudo isso é importante e a gente está aqui para ensinar você a fazer isso. Não tem nada de errado. É você conhecer a empresa que você vai participar da seleção. E aí quando foi no dia da entrevista, lá estava eu com a camisa quadriculada, aberta, com outra camisa por baixo, um chapéu, uma roupa bem alternativa mesmo, bem o estilo deles lá. Fiquei bem parecido com o padrão ali dos outros. Tinham algumas pessoas que talvez não tivessem feito isso antes, elas estavam num tom talvez até mais informal demais, vamos dizer assim, que a empresa queria.
e outras que estavam num tom formal até demais. Então tudo isso é uma questão de você conhecer o local onde você vai participar dessa seleção. E aí tem outras questões também, como as respostas que você vai dar, as perguntas que eles fazem, tem aquela velha pergunta, vocês vão ver muito isso se ainda não viram. Qual o seu maior defeito? E a pessoa diz, eu sou muito perfeccionista. Gente, esse aí não cola mais, vocês têm que encontrar outra. Todo mundo tem seus defeitos, você encontra ali um defeito para dar para a entrevista, que seja algo que não vai arruinar completamente a imagem que você quer passar, mas seja algo sincero. Às vezes você pode dizer assim para a pessoa, eu sou uma pessoa mais introvertida, mas aí eu já estou fazendo cursos ali de oratória e tudo mais para poder ter uma melhor comunicação, né? Porque geralmente quem é introvertido é uma pessoa que tem uma tendência a ser tímido. Ou a pessoa pode dizer, eu sou mais extrovertido, eu falo demais, já que estou aprendendo, mas já estou aprendendo um controle emocional, uma inteligência relacional para poder falar menos, focar mais no trabalho e tudo mais. Algumas pessoas podem ter dificuldade de trabalhar em equipe, outras não, enfim. Tudo isso é muito importante. Na hora da entrevista, vão fazer várias perguntas. E aí também tem a questão de conhecer o perfil empresarial e qual a expectativa que eles têm do profissional, né, que eles estão buscando. Essa parte de conhecer o perfil empresarial é isso que eu falei para vocês, você ir lá, conhecer com que a empresa trabalha, e aí tem a questão da expectativa profissional, que é qual o tipo de profissional que eles estão buscando. E aí esse tipo de profissional não está relacionado somente à vestimenta, está relacionado ao seu comportamento, como eu falei lá no início. Vão ter empresas que elas vão querer um profissional que ele seja mais comunicativo. Tem empresas que já querem uma pessoa mais centrada, vamos dizer assim, a curto modo de falar, uma pessoa que seja mais escalada mesmo, mais reservada, tem um perfil mais analítico, outra que tem um perfil mais comunicador. Tudo isso você tem que conhecer para poder você passar essa imagem, se adequar a essa imagem da empresa. E isso entra no nosso próximo e último tópico, que é a questão do ingresso e adaptação no trabalho. O ingresso por si só, ele já começa essa fase de adaptação no trabalho. É aquilo que a gente falou lá no início, da questão do antes, durante e pós a seleção, forma de comportamento e tudo mais. Você, para ingressar na empresa, você vai ter que se adequar ali àquele perfil, você vai se adaptar àquele perfil. Não quer dizer que se eu for trabalhar numa empresa com um tom mais formal, eu vou passar o resto da minha vida na formalidade, não vou conseguir nunca mais trabalhar em uma empresa. Se ela, por exemplo, quiser alguém que seja um tom mais alternativo, mais informal e por aí vai, não é isso. E aí tem a coisa mais importante, que é, você conseguiu passar na entrevista, na seleção, nas dinâmicas de grupo, e agora o que é que eu faço? Você vai continuar se adaptando, porque você vai trabalhar ali num ambiente com outros profissionais que passaram por seleções antes, vão ter pessoas lá que vão estar há anos na empresa, depois você vai encontrar pessoas que vão entrar agora na empresa, e tudo isso, a empresa tem uma cultura organizacional, e se a cultura organizacional ela também está relacionada ali com a missão, visão e valores dele, assunto para outra hora talvez, e tem a questão do clima organizacional. O clima organizacional está relacionado com um momento ali, uma fotografia que a empresa vai estar. Às vezes a empresa ela pode estar passando por um clima mais pesado, um clima mais... que tenha uma pressão maior, você vai ter que aprender, você vai se adaptar a lidar com essa pressão maior. Talvez eles estejam exigindo que vocês tenham uma produtividade mais alta para bater ali as metas dele. Outras você vai trabalhar em um clima que seja mais calmo, bater uma meta, agora só a participação dos lucros, enfim. Tudo isso é adaptação. A vida da gente inteira é tudo sobre adaptação. Então é isso, aguardo vocês aí nos podcasts. Então, até a próxima. Tela vermelha com ícone de play. Inscreva-se. Ative as notificações. Fundo azul, ao centro, ETE, Escola Técnica Estadual, professor Antônio Carlos Gomes da Costa. Coordenação Executiva, George Bento Catunda, Manuel Vanderlei dos Santos Neto, Renata Marques de Otero. Coordenação Geral, Maria de Araújo Medeiros Souza, Maria de Lourdes Cordeiro Marques. Videoaula produzida em junho de 2021. Brasão do Governo do Estado de Pernambuco, 1710, 1817, 1824, 1889.